querido irmão, minha querida irmã. Este é um domingo que o Senhor nos permite estar com vida e saúde e queremos, nessa reflexão dominical, pensarmos sobre a bênção da fé em Cristo. Nossa leitura será em Filemão, no capítulo 1, no verso 6 e no verso 7. Quando pensamos neste pequeno livro do Novo Testamento e nesse personagem chamado Filemão, a gente sabe e aprende que Filemão foi escrita ao mesmo tempo que a Epístola aos Colossenses, enquanto Paulo aguardava a oportunidade de comparecer perante o imperador, a quem havia apelado quando estava em Cesareia. A gente lê essa notícia em Atos 25:11. Em Roma foi permitido a Paulo então morar numa casa alugada, com bastante liberdade para receber os amigos e também pregar o Evangelho, como afirma a narrativa de Atos, capítulo 28, 30 e 31. Embora sempre estivesse vigiado por um soldado romano, sabemos também que Timóteo estava com ele e juntamente outros irmãos, como lemos no verso 25. A igreja estava reunida na casa. Filemão era um membro importante da igreja em Colossos e fazia reuniões ou cultos em seu lar. Parece que ele se converteu por meio do ministério do apóstolo Paulo, e o apóstolo chama de nosso colaborador. Já também conhecia a família dele, mencionados aqui como Áfia e Arquipo. Filemão é um homem apreciado, como a gente lê no verso de 4 a 7. De quantas pessoas e igrejas Paulo se lembrava nas suas orações? O certo é que ele trazia cada um desses nomes diante do trono da graça. Eis um serviço que cada um de nós pode fazer em nossas orações. Lembrar dos colaboradores, dos participantes. E Paulo orava com prazer pela vida de Filemão. Ele era um homem de fé e que amava os outros crentes, conforme dizem nos versos número 5. Mas olha o verso 6 e o verso 7. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Ler o verso 6 é um pouco complicado. Paulo roga nas suas orações que os que são ajudados por Filemão reconheçam essas boas obras como fruto da sua fé em Cristo. Filemão então era um homem de peso espiritual em sua igreja, animando e fortalecendo outros irmãos, e isso produzia no apóstolo Paulo grande alegria. Do que é que quero falar aqui em Filemão? Quero falar das bênçãos de nossa fé em Cristo. Quando depositamos a nossa fé em Jesus, somos abençoados. Essas bênçãos têm uma finalidade que é compartilhar com os nossos irmãos. Fé aqui no texto tem pelo menos 3 significados. O primeiro, fidelidade a Cristo e aos irmãos. O segundo, confiança no Senhor e também nos irmãos. Aprendemos que o amor e a fé são elementos que se completam. E o que a gente observa sobre esse tema? A gente aprende que a fé é a fonte do conhecimento. João 8,31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 7,17 diz: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E João 10,38 diz: Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Aprendemos também que a fé amadurece na comunhão. Em Hebreus 13, nós vemos nos versos 15 e 16: Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E por último, observamos que nesta comunhão o conhecimento é possuir e cumprir. Colossenses 1,10 diz: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É verdade, estamos impedidos por conta da pandemia e da questão sanitária de termos uma comunhão no sentido mais pleno da palavra, que é estar juntos, comer juntos, compartilhar, sorrir, chorar, dividir cargas,
fazer toda aquela série de mandamentos chamados por Jesus de uns aos outros. É verdade que estamos impossibilitados de nos ver fisicamente, mas não estamos impossibilitados de orar uns pelos outros. Irmãos e irmãs, clamemos ao Senhor por aqueles que fazem parte da nossa comunidade de fé, por aqueles que nos lideram, por aqueles que nos servem, por aqueles que nos abençoam, por aqueles homens e mulheres que são peças chaves e importantes na vida de uma igreja local. Oremos por nossos irmãos que estão distantes, aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades. Oremos pelos homens e mulheres que estão servindo nos campos missionários. Oremos com gratidão no nosso coração, com súplica, com intercessão. E tenhamos o cuidado, o amor e a prática de abençoar aqueles que são bênçãos e instrumentos do Senhor em nosso meio. Porque você crê em Jesus, porque você tem fé em Jesus, você é uma bênção para mim. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos proteja. E logo mais voltaremos a pensar um pouco sobre comunhão no sentido físico da palavra e também os impactos da sua espiritualidade, da minha espiritualidade na vida de outras pessoas. Tenha um bom domingo. Seja um instrumento do Senhor. Separe um tempo para orar pelos membros de sua igreja, pelas pessoas que também amam a Jesus e que também amam você.